A hora do novo agronegócio, e nós recebemos hoje uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que foi cofundadora do PENSA, o Programa de Estudos dos Negócios do Setor Agroindustrial, na FEA, na USP, com meu querido amigo Décio Zilberstein. Ela foi também presidente do CAD, ex-presidente, agora recente, da única União da Indústria Canavieira, e atualmente ela agora assume a presidência da consultoria Tendência. Beth Farina, muito obrigado por estar conosco aqui na Jovem Pan. Além de tudo, você é um símbolo das mulheres, né? Não só do agronegócio, porque você sempre andou em áreas que foram mais amplas até do que o próprio sistema do agronegócio. Mas muito bem-vinda aqui à nossa Jovem Pan. É um prazer estar aqui, Tejão. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de conversar com as pessoas através do rádio. Sabe que eu sou uma apaixonada pelo rádio. Acho que todo mundo de manhã devia ouvir um pouquinho de rádio. É verdade. E aqui a Jovem Pan está virando TV, rádio, rede social, um mix, né, de tudo. Beth, você recentemente na Única, e a gente não podia deixar de querer pegar aqui um pitaco, né? Tivemos aqui agora, recentemente, com o Gussi, que é o novo presidente. Mas como é que você deixou a Única e sua perspectiva, sua visão com relação a esta coisa que eu acho fascinante, do biocombustível, né, do RenovaBio? Que legado você deixou lá na Única? Bem, eu saí da Única com sensação de dever cumprido, porque se discutia muito que o setor do sucro energético, né, ele tinha, vamos dizer, uma produção, um produto para a sociedade que era não totalmente reconhecido. Ou seja, tem uma parte do pacote quando você consome etanol que você não está vendo, que é a melhoria do nível de emissões de CO2 ou da poluição. E quando você subavalia isso economicamente, você também subinveste naquele setor, porque a avaliação da sociedade se transforma em retorno para o empresário. De outro lado, o custo social do uso de fósseis também não é penalizado, porque ele não vira custo privado, né? Então, esse reconhecimento mais global, eu acho que pode ser considerado, vamos dizer, na minha avaliação, aquilo que foi mais importante. Eu creio, e acho que, Beth, de quando você pegou a Única para quando você deixou, acho que tem um ganho, né, institucional. Acho que o RenovaBio foi um ato interessantíssimo da sociedade civil organizada com o governo, né, uma ação que eu acho que as outras cadeias produtivas todas precisariam olhar com muita atenção. E como você foi cofundadora do PENSA, mais do que ninguém, você dá aula e é doutora no assunto de cadeias produtivas que têm que ser orquestradas. Posso fazer só uma interrupção? Sim. Que é o seguinte: no caso do RenovaBio, é intercadeias produtivas, porque é o sucro energético, mas é todo o biocombustível. Então, nós estamos falando de biodiesel, então a gente está incorporando também o etanol de milho. Sim, né? Dos grãos. Dos grãos. Então, é uma articulação de biocombustíveis com diferentes fontes, né? Cogeração de energia. E isso é um elemento super importante hoje, porque o consumidor urbano, né, a população urbana, sempre viu a agricultura presente na sua mesa, com o seu alimento. Hoje, também energia é levado a partir do agronegócio. Fantástico. Eu estou ansioso para ver esse carro aí, que você põe etanol e ele transforma em eletricidade. Eu estou esperando ele chegar para trocar de carro, viu? Para esse automóvel aí. Mas tem um outro também, né? A Toyota, sem querer fazer propaganda aqui, mas a Toyota acabou de lançar a produção brasileira do híbrido flex. E quando chega, você sabe, no mercado? Em outubro, segundo o que foi anunciado. Eu vou esperar esse carro, eu vou comprar esse. Vou trocar os meus por esse aí. Inclusive o governador Dória estava presente nesse dia. Então, em outubro, vamos ter um carro
que é já na área elétrica, porém abastecido com etanol. Fantástico, eu acho que isso é disruptivo, isso é uma revolução. Agora, Beth, esse já foi o seu papel, você deixou um legado extraordinário, e agora você está como presidente da consultoria Tendência. Assim, só para encurtar o espaço, a origem da Tendência, de onde veio? A origem da Tendências vem na área de macroeconomia, de cenários de crescimento, de taxa de juros, taxa de câmbio, taxa de emprego, e iniciou lá com Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, com Nathan Blanche, que é uma pessoa muito conhecida também nessa área mais de câmbio e macroeconomia. Depois, Maílson da Nóbrega se juntou à Tendências. Maílson. Ou seja, a tradição original da Tendências vem de um corte mais macro. Macro. Então, falando do macro, qual é a perspectiva da Tendência para a nossa macroeconomia neste ano, e se for possível, para este período de 4 anos? Que visão vocês têm lá? Então, a Tendências tem uma visão nesse momento, para o próximo ano, que é de um crescimento baixo, abaixo daquilo que eu acho que o país precisa. O que é o baixo, Beth? Entre 1% e 2%, né? Sendo que o agronegócio, que foi o dinamizador da economia nos últimos anos, é esperado que ele não tenha o fulgor que ele teve 2 anos atrás. Não vai conseguir, ou seja, no nosso agro não conseguiremos dar os saltos. Exato. Na verdade, para um ano importante, lembrar que a soja teve 2 anos seguidos de recorde de produção. É o produto importante, dinamizador aí no agro, né? Então, esse ano ela cresce em cima de um nível muito alto, então a taxa de crescimento não vai puxar da mesma maneira. Vamos mudar para as carnes, que tem aí sim um fator importante nos próximos anos, né? Seja com oportunidades que aparecem como peste suína. Esse caos chinês. É muito triste aquilo, né? Rússia liberando o mercado de carnes, né? Então, você tem o agronegócio, continua crescendo e continua sendo importantíssimo, mas ele não vai ser aquele setor que está puxando toda a economia. Entendo. Segundo a Tendências, o setor de serviços vai fazer esse papel. Acha que serviços vai crescer. Agora, quando falamos do crescimento, 1,2%, vocês têm lá uma visão? Qual seria um mínimo aceitável para um país como o Brasil crescer? Que número? 4, 5? Qual é um número para um país como o Brasil poder dizer, olha, estamos crescendo per capita, enfim? Enfim, nós temos que olhar muito o emprego, o nível de emprego, né, Tejon? Porque eu entendo que isso é a estabilidade social, só pode ser garantida com níveis de emprego importantes, né? Aí o agronegócio como um todo, pensando a cadeia produtiva, do setor de insumos até o prato do consumidor, então supermercados, e inclusive o mercado em restaurantes, etc., todo esse conjunto é extremamente importante para o emprego. Então, acho que esse é um setor que vai continuar sendo importante. E o Brasil tem se desenvolvido muito na área de produção agrícola, mas não só, né? Na sua indústria de alimentos também, na sua indústria varejista. Isso, Beth, até eu gostaria de enfatizar isso, porque o agronegócio assim, no Brasil ficou muito associado só à agropecuária. Quando fala agronegócio, pensa só no campo, etc. Ele é importante e vital. Mas a maior indústria brasileira é a indústria de alimentos. Eu vi agora os números, 656 bilhões de reais de faturamento em 2018, e é um setor onde se agrega valor, etc. Você não acredita que está nos faltando realmente uma visão estratégica, onde a gente possa falar de uma política agroindustrial brasileira para esse crescimento? Como você sente esta coisa? Eu sinto essa necessidade de falar numa política agroindustrial, até porque a agroindústria, o alimento, bebida, e agregue-se a isso agora,
a bioenergia, os postos de gasolina, quer dizer, todo este conjunto de capilaridade, restaurantes, como você bem colocou aqui, isso tudo gera emprego, isso tudo que pode gerar um crescimento considerável do nosso PIB do agribusiness. Esta coisa, do ponto de vista da tendência, vocês veem isto nesse sentido do setor de alimentos e bebidas, por exemplo, pegando esse aí isoladamente? Não, sem dúvida a visão sistêmica é uma visão bastante relevante, importante para a gente entender onde é que estão as oportunidades, onde é que estão os gaps, né, as falhas, onde é que você tem que cuidar mais. Mas a área urbana e a agricultura, elas começam a se aproximar no momento em que você pensa o alimento como algo mais do que alimento, mas pensa em atributos específicos, que não são todos os consumidores, evidentemente, mas grupos cada vez mais amplos que exigem sinalizações de quem está próximo do consumidor e que tem que coordenar a cadeia produtiva para trás para conseguir garantir esses atributos. Na área de energia, isso é absolutamente patente na medida em que se discute emissões. Então, dependendo de como você produz o biocombustível, você tem mais ou menos emissões sendo produzidas no momento que você produz o etanol. E daí você vai comparar com o fóssil, que é sempre maior. Mas a maneira como você produz, ela tem que estar embutida nessa sinalização que você dá para o consumidor, dizendo, olha, consuma biocombustível, consuma o etanol, porque as emissões de CO2, que são responsáveis por questões de ameaças do lado do clima ou poluição local, ela será uma emissão menor, inclusive por causa da forma como ele é produzido. Alimentos da mesma maneira, né? Os atributos do alimento sendo exigidos, essa coordenação acaba tendo que ser feita, seja pelo sistema de preço, ou seja, eu pago mais pelos atributos desejados pelos consumidores, seja mediante contratos, seja mediante certificações, porque como o consumidor não está lá na fazenda para ver se é verdade aquilo, ele confia, às vezes, num selo de que aquilo é orgânico, né, ou que não usa pesticidas em excesso, enfim. Quer dizer, essa visão acho que é fundamental, né, Tejon, para a gente entender essa aproximação do agronegócio. Agora, crescimento maior e voltar a níveis de 4%, 5%, depende fundamentalmente de mudanças estruturais. Elas têm que ocorrer. Tem que ocorrer. Porque eu fico vendo... E não é só a Previdência. Fica a reforma da Previdência. Que parece esperando o Godot, de Samuel Beckett. Teatro do absurdo. Espera o Godot, espera o Godot, espera o Godot. E a gente fica aceitando aí 1,5% de crescimento. Precisa acontecer. Mas isso... Você não crê que também a nossa categoria empresarial podia ser um pouco mais assertiva nesse tipo de coisa? Porque Brasília é lenta e também vive agora com um monte de fofoca, mas enfim, não está na hora. Você não sente a necessidade de um choque, um choque de líderes? Bem, olha, eu acho que a classe produtiva deu sinais de insatisfação com as mudanças que ocorreram a partir das eleições, né? Se os objetivos vão ser conseguidos ou não é outra história, mas o fato é que a sinalização acho que foi clara. E no sentido de que é necessário um conjunto de regras estáveis, previsíveis, para que o investimento ocorra. E especialmente investimento em infraestrutura, para a qual o agronegócio é super sensível. Né? Nós podemos ganhar muito ou perder muito dependendo das condições da nossa infraestrutura. Só que infraestrutura é um investimento de longo prazo, de alto risco e de relação com capital muito alta. Isso exige regras estáveis, porque eu tenho que pensar 25 anos para frente. Se eu participo de um leilão de energia, esse leilão de energia, se for o chamado A-5, ou seja, daqui 5 anos eu tenho que começar a entregar energia.
E daí eu tenho um contrato de 25 anos. E eu tenho uma usina de açúcar e álcool. Estou tomando a decisão de investir num excedente de energia, produzindo daí álcool, etanol, né, açúcar e bioeletricidade. Vou entregar daqui 5 anos e ter um contrato de 25. Eu preciso de regras estáveis. Não posso ficar mudando a regra a cada ano, né? Então, isso é o básico. Eu acho que, inclusive, tem toda uma tradição do Pensa, que eu ajudei a construir lá com Décio Zilberstein, e mais um grupo grande de economistas institucionalistas que mostram, em vários casos, não é só no Brasil, a importância da estabilidade das instituições. Beth, além da reforma da Previdência, que é o que toma a mídia, que outras 2 ou 3 coisas você considera fundamentais nesta governabilidade ao futuro? Está me parecendo que a missão maior do governo é botar calma. Eu acho que a simplificação é uma palavra, simplificação da vida do empresário. Simplificar. Né? Simplificar e prever é uma combinação que é necessária para que um investidor tenha essa confiança de colocar o seu dinheiro aqui. Ou seja, precisamos botar uma água aí na fervura, né? Que é o ideal para o país, e para liberar a categoria empreendedora e as cooperativas, né, que fazem parte disso, para o progresso. Beth, sua tendência, o que são as coisas mais importantes que vocês estão fazendo lá atualmente? Então, como nós mencionamos antes, a Tendências começou como uma consultoria de macroeconomia, olhando cenários de crescimento, emprego, taxa de juros, taxa de câmbio. Mas hoje ela também atende o seu cliente nessa questão que eu mencionava de regras do jogo. Ou seja, ela ajuda o seu cliente a, por exemplo, encaminhar um ato de concentração para o CAD. Ou discutir um abuso de posição dominante no CAD também. Ou ela pode te ajudar na hora que entra numa arbitragem entre 2 negociadores, né? E a Tendências pode, então, ajudar, estimando os valores e orientando nessa questão. Ou outros conflitos judiciais. Então, tem toda uma área aí importante que é mais microeconômica, voltada para a empresa, para a organização, sua estratégia individual, estimação da sua demanda, que vem completar essa tradição da macroeconomia. Praticamente um foco em fatores controláveis, né, que são esses que você pode agir, e o outro do mundo incontrolável. Agora, Beth, para a gente encerrar, qual é a visão que você deixa para o nosso consumidor, né, do agronegócio, nosso brasileiro, e para o produtor rural também que vai nos assistir? Bem, eu diria que o consumidor urbano é muito sensível àquilo que acontece com os alimentos. Disponibilidade, qualidade e preço. E é assim que ele vê o agronegócio. E agora tem mais um elemento, que é a parte de energia, seja a energia elétrica, que vai para a casa do consumidor, como a energia que mantém a mobilidade urbana e a mobilidade do país de forma geral, né? A gente sabe que é o transporte rodoviário que movimenta as cargas no Brasil. E esse investimento em novos modais, em modernização, é fundamental para levar o alimento, para trazer os insumos e para baratear o custo de vida do consumidor. E agora também todas essas questões de emissões de gás de efeito estufa, de poluição local, que mais uma vez o agronegócio vem trazer uma solução. Produtor rural brasileiro, o que você diz para ele? Como outros empresários, não é? Ele quer estabilidade de regras.
Eu acho que essa é uma palavra-chave que todos os empresários querem, o do agronegócio que tem uma fé na sua produção, né? Que dali ele vai colher os frutos de fatos, numa ameaça sempre que ele tem que conviver, que é a questão do clima, né? Das condições climáticas daquele ano, ou de alguns anos em culturas semiperenes como da cana-de-açúcar. Eu enxergo que para ele também a estabilidade de regras é fundamental. Ou seja, a principal missão do governo é nos dar regras permitindo que os fatores incontroláveis sejam o máximo possível controláveis. Portanto, está aí um conselho fantástico, né, para os nossos líderes no executivo, no legislativo e no judiciário, né, que eles pudessem se organizar para esse fim, porque de fato o empresariado brasileiro, acho que está todo mundo esperando essas coisas. Eu só fico com receio de que possa demorar muito e acho que algum risco e ousadias talvez tenhamos que fazer. Quem sabe, né? Beth, prazer receber você aqui, casa sempre à sua disposição, sucesso lá na Tendência, né, com grandes nomes aí ao seu lado. E aqui a última curiosidade, já que a gente fala sempre do gênero, da mulher, você é presidente da Tendência. Isto é uma tendência? Mulheres cada vez mais na presidência de corporações? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que, definitivamente acho que sim. Eu acho que as mulheres perderam um pouco a vergonha de lutarem por posições de comando. Acho que eram um pouco agressivas. Eu acho que elas estão reconhecendo que elas são tão capazes, de outro jeito, porque cada um tem seu jeito, mas fundamental. Eu vejo dia a dia crescer o número de mulheres. Acho que temos que conversar, aprender umas com as outras, e sempre pensar em demandar não privilégios, mas regras iguais. Perfeito. E olha, se der regras iguais, viu? E se vocês perderem o que você falou bem, o inibição, medo, né? O medo de partir para cima, como dizemos aqui na PAN, eu acho que os homens vão precisar de cotas no futuro. Beth Farina, presidente da consultoria Tendência, um talento importante do nosso Brasil, do nosso agro também. Sucesso! Felicidades lá na nova missão. Muito obrigado. Obrigada a você, Tejô, pela oportunidade de conversar. Obrigado.